Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta conexa do Gerry Adriano, um dos participantes, apoiadores mais antigos aqui do canal. Abraço, Gerry. Querido Dunker, fiquei curioso em ouvi-lo sobre a fantasia, do que ela é formada. Que vamos juntar com a pergunta do Conan Guzmão. O que são pensamentos mágicos? Vamos juntar porque na fantasia opera de forma consistente o que o Freud veio a chamar em Totem e Tabu pensamento mágico, né? Com uma forma de simbolização que seria típica, né, na expressão do Freud, os povos primitivos, a gente não usa mais a expressão, talvez povos originários, seja melhor, né? Nas psicoses e na criança, né? Essas três estariam assim numa equação de equivalência, né? E que o pensamento mágico seria então articulado com o animismo, né? Do ponto de vista da antropologia freudiana, que, como a gente já mencionou aqui, ela tem essa pé no Comte, né? Esse pé no positivismo, né? Ao argumentar que a gente teria uma espécie de hierarquia das formas de simbolização conexas com as formas de pensamento, né? Então, no nível mais simples, a gente teria o animismo, daí a progressão do animismo leva ao totemismo, né? Como expresso nas religiões monoteístas, e depois, em cima disso, a gente teria o pensamento, vamos dizer assim, civilizado, o pensamento da ciência, o pensamento que é para onde a análise conduziria, então, também os analisantes, né? Bom, essa hierarquia tem uma série de problemas, mas foi no interior dela que se desenvolveu tanto a teoria do animismo freudiano, né, quanto a teoria da fantasia. A começar pela tese, né, de novo Totem e Tabu, de que o narcisismo é um animismo. Então esses povos, né, que praticam um pensamento mágico, né, que, por exemplo, entendem que os objetos possuem vontades, né, que os objetos possuem vontades próprias, que entendem que os objetos possuem poder próprio, né? Então o rabo do leão, a pele da serpente, os pós mágicos, as montanhas mágicas, né? Os lugares sagrados, eles teriam então a animação que a gente atribui às pessoas. Então o animismo implicaria olhar para um mundo onde a gente tem outras quase pessoas, né? Pessoas disfarçadas de seres da natureza, pessoas disfarçadas de deuses invisíveis, pessoas disfarçadas de animais, pessoas disfarçadas de rios, de lagos, de formações da natureza. Bom, esse é um raciocínio que a gente vai encontrar, curiosamente, né, também num autor, vamos dizer assim, contemporâneo do Freud, que é o Lukács, né? Lukács, lá nos seus escritos finais, né, sobre ontologia, ela vai replicar essa hierarquia, mas vai também criticá-la, dizendo, olha, isso é próprio, né, de quem está olhando as coisas lá de cima, isso é próprio de quem está pensando esse trabalho como uma espécie não de antropologia, né, mas de filosofia da história, né? Então a gente tem em cada uma dessas ontologias, né, o pensamento mágico e o animismo, o pensamento teológico e o totemismo, o pensamento científico e a civilização. No fundo, uma partilha que vai, né, dos povos de caça e coleta, né, para os grandes impérios para o feudalismo para mercantilismo e capitalismo. Então são formas de pensamento que vão reverter, né, essa ideia de dizer assim, cada época produz os seus deuses, produz a animação das coisas tal qual lhe parece e tal qual ela se reproduz do ponto de vista, né, das forças produtivas e dos meios de produção. Isso ajuda a gente a introduzir um primeiro passo, né, crítico nessa hierarquia,
que a gente vai poder usar também para pensar, né, as diferenças e aproximações entre animismo e fantasia. Né? A fantasia é um conceito primário e talvez um conceito primitivo para voltar ao significante, né, da psicanálise, porque no fundo foi o desenvolvimento da noção de fantasia que fez Freud abandonar o método catártico e abandonar os métodos de influência e abandonar a sua primeira teoria da sedução, né? Porque a princípio ele entendia que aqueles acontecimentos abusivos, tóxicos, violentos tinham acontecido, né? E como eles tinham acontecido, eles tinham deixado marcas e pendências, né, na relação entre afetos e o pensamento, as representações, e essa dissociação entre pensamentos e afetos geravam sintomas de tal maneira que quando a gente reconectava, né, o sujeito às suas memórias, entendendo as memórias como aquilo que tinha acontecido, o trauma se desfazia e os sintomas eram removidos. Mas ele começa, então, a duvidar de que todas aquelas lembranças eram, de fato, pertinentes, né? De que todas aquelas lembranças eram lembranças históricas tout court, tal qual aconteceram. E, por vários motivos, então ele diz assim, olha, é possível que elas tenham acontecido de outra maneira. É possível que elas tenham acontecido de uma maneira deformada. É possível que uma parte dessas lembranças esteja assim, filtrada, reorganizada, recomposta pela fantasia. Dessa noção, então, nasce a ideia de que também os sintomas histéricos eles têm um próton-pseudos, eles têm um falso início. Né? Um início que é, em parte, organizado pela experiência, mas, em parte, coberto, preenchido pela fantasia. Né? Esse preenchimento, ele vai envolver, então, uma gramática narcísica. Né? Ele vai ser posto, né, de maneira a obliterar, a encobrir, a negar a castração. Então, a fantasia, ela, de saída, e agora já saindo do Freud, entrando um pouco no Lacan, a fantasia, ela já de saída é uma articulação RSI, né? Ou seja, ela comporta o trauma real, né? Ela comporta o pensamento mágico, o imaginário, e ela comporta a reconstrução, a negação e conservação da castração, da falta, que vai compor, então, também a fantasia. No decorrer do desenvolvimento desse conceito, o Freud vai começar a perceber que a fantasia ela não é una, né? Ela é múltipla e vai chegar então a esse princípio, né, mais geral de que, em primeiro lugar, todas as fantasias têm duas fases, pelo menos, né, uma ativa, outra passiva, uma masculina, outra feminina, uma consciente, outra inconsciente, enfim, ele vai mudando, né, as nomeações para essas duas fases. Mas todas as nomeações decorrem do fato de que, na fantasia, a gente vai encontrar a expressão da bissexualidade do sujeito. Ou seja, todos os sujeitos são bissexuais porque eles possuem fantasias, né, de um tipo e de outro tipo. Eles possuem identificações de um tipo e de outro tipo. Eles possuem escolhas de objeto de um tipo e do tipo reverso. Essa plasticidade que vai levar o Freud a estudar, vamos dizer assim, a variedade antropológica das formas de satisfação sexual nos seres humanos. Vai levá-lo a estudar Havelock Ellis, vai levá-lo a estudar Krafft-Ebing, vai levá-lo a estudar criminologia, para entender por que nas fantasias neuróticas a gente sempre vai encontrar, segundo traço, o primeiro é a bissexualidade, o segundo é a gente sempre vai encontrar perversão. Né? A ponto da gente dizer assim, mas será que existe uma teoria da perversão em psicanálise que não seja ao mesmo tempo tão somente uma teoria da fantasia? Ali na fantasia o que se realiza é uma forma de satisfação, né? Ou seja, ao contrário de uma mera cosmologia, de um mero ponto de vista de onde eu vejo o mundo, né? Como então o animismo, como poderia ser também o sucedâneo, né, narcísico do animismo, a fantasia ela é uma articuladora da relação entre prazer e lei.
entre ego e desejo, entre defesa e angústia, né? Ela é um conceito que faz assim a síntese, né? entre oposições, entre contradições, e ela, portanto, dá a gramática geral das contradições. Daí que no Lacan a noção de fantasia vai ser problematizada, né? O Lacan vai olhar para essa tese do Freud e dizer, olha, todos os sintomas, eles, cada qual, enviam a diferentes fantasias. E cada fantasia envia a diferentes sintomas. A gente tem um sistema cruzado, né, entre sintoma e fantasia. E daí, então, a importância decisiva da fantasia para a reversão de sintomas e para o programa clínico da psicanálise. A gente pode dizer que, em boa parte da teorização freudiana e pós-freudiana, o trabalho com as fantasias é o trabalho que dirige o tratamento, né? O tratamento pode ser entendido como uma reformulação, uma reconstrução, um atravessamento, uma reconciliação, uma aceitação das fantasias, né? Um conceito, portanto, muito importante. Mas para o Freud era um problema metapsicológico como que a gente junta todas essas fantasias que vão aparecendo ao longo do tratamento. E elas são inúmeras porque elas replicam, vejam só, né, o progresso e a atitude, né, continuada do sujeito desde a sua posição infantil, né, em relação à conquista, né, de um certo saber ou de uma certa posição de verdade sobre, né, a sua satisfação, sobre, afinal, a realidade do objeto, né, então aí está o conceito de real também, né, sobre a potência, vamos dizer assim, libidinal do objeto, né, então aí tem a dimensão também imaginária da fantasia, e a dimensão socio-relacional da relação de objetos, né, ou seja, quando eu estou na troca social, quando eu estou na vida, vamos dizer assim, de vigília, quando eu estou na vida profissional, quando eu estou na escola, quando eu estou na vida pública, né? E eu preciso conter, né? Eu preciso esconder, eu preciso unterdrücken, né? Colocar debaixo, né, da censura a fantasia, né? E essa colocação para baixo da fantasia indica como ela é mediadora de laços sociais. Então é possível que grupos, instituições, comunidades estejam organizados em torno de certas fantasias comuns. É possível que certas religiões, né, estejam organizadas em torno do quê? De certas fantasias que estão ali sendo cultivadas, né, entre os seus participantes. Por que isso acontece? Porque as fantasias, elas então respondem àquilo que o Freud chamava de teorias sexuais infantis, de um lado, e romance familiar do neurótico do outro, né? As teorias sexuais infantis são, vamos dizer assim, a inquietação antropológica da criança, né? De onde vêm os bebês, por que existem segredos sobre a sexualidade, o que é sexualidade, o que é a morte, qual é a verdade por trás disso tudo. E veja que para colocar a questão da verdade, eu preciso enfrentar e realizar que o mundo tal qual ele me é posto é um mundo de aparências. É um mundo que comporta, vamos dizer assim, uma outra cena, né? Essa é uma ideia fundamental para a gente entender a noção de fantasia. A fantasia é o nome, né, desse sistema baseado em cena e contracena. Agora a gente já tem as duas séries antes mencionadas, que compõem toda a fantasia e que compõem a divisão do sujeito in extremis, né? A divisão do sujeito é um efeito desse fato de que há uma outra cena e depois uma outra cena e uma outra cena, e nisso o sujeito vai, vamos dizer assim, ampliando e construindo o seu arco de fixações. Esse é um conceito conexo com o de fantasia e muito próprio, né, ao pensamento mágico, né? Por que o pensamento mágico muda, né? Dos povos africanos para os melanésios, para os ameríndios, né? Por que a gente homogeneiza tudo, mas elas são muito diferentes, eles são, do ponto de vista filosófico, muito diferentes. Bom, a ideia é que na conquista dessa inquirição,
sobre a natureza do desejo, vamos dizer assim. Tem um texto do Laplanche muito interessante, né? Fantasia das origens, origens da fantasia. Né? E ele permanece ali na rota freudiana de investigação do assunto, dizendo, no fundo, as fantasias são a resposta para essa pergunta de onde viemos, mas ela é uma resposta individual. Né? É uma resposta que tem que ver com como é que eu pego as minhas satisfações, que são parciais, né? Oral, fálica, tátil, respiratória, visual, auditiva, né? Como é que eu faço uma sincinesia, né? Para usar um conceito aí mais contemporâneo, como é que eu junto todas essas modalidades de satisfação num mesmo objeto ou no mesmo ponto? Bom, eu vou ter que ter marcos, né? Eu vou ter que ter cenas, eu vou ter que ter imagens, eu vou ter que ter relação entre imagens e impulsos motores, relação entre imagens e a escrita dessas imagens. O Freud vai se interessando pelos detalhes da composição da fantasia, porque esses detalhes marcam, então, aquilo que faz com que a fantasia para o neurótico seja assim monótona. Apareça como de novo aquele mesmo filme, de novo aquele mesmo erro, de novo aquele mesmo tesão, de novo aquele mesmo mau encontro. Por quê? Porque a fantasia repete, né, na sua realização, vamos chamar assim, daqui a pouco vamos discutir o que é a realização da fantasia, ela repete os seus marcos de fixação. Os lacanianos brincarem, né? Quer dizer, com a ideia de que essa fixação é uma ficção, né? No sentido de que a verdade tem uma estrutura de ficção. Né? Eu estou fixado, né, em marcos temporais que eu ficcionalizei como fundamentais na constituição dessa unidade erótica. Então, uma das funções da fantasia é produzir unidade para esse autoerotismo, né, disperso. Produzir unidade que seria assim compatível com as diversas versões do eu, porque cada fixação corresponde a um funcionamento egóico. Né? Foi o que o Reich mostrou, foi o que o Ferenczi mostrou, foi o que a teoria do caráter mostrou, até o Kemper mostrou isso também. Então a gente tem essa pluralidade de fantasias que remete às fixações do sujeito. Né? Muitas vezes, quando a gente vai olhar para a teoria da perversão em psicanálise, né, o que a gente encontra são fixações. Fixação anal, fixação uretral, fixação escópica, fixação acusmática, são fixações. Mas não basta, né? A fixação é componente da fantasia, ela é componente do animismo, mas não basta que a gente tenha a fixação para ter a fantasia. Né? Por quê? Porque ela vai se expressar, por exemplo, né, como fetiche. Né? O fetiche é uma injunção, é um modo da fantasia, né? Em que a fantasia ela se fixa a uma determinada disposição pulsional, mas ela também se liga a um arco de relação com o outro. Né? Então o fetichista, ele precisa resolver o seu problema com o portador do fetiche, né? Com essa inversão que a gente agora volta para o animismo e diz assim, olha, dentro do animismo tem um caso particular muito curioso, que é o fetichismo da mercadoria. Ou seja, a gente acha que os povos primitivos, olha como elas pensam de uma maneira encantada, né? Que as coisas têm vida própria, têm vontades próprias. Nós, civilizados capitalistas, já superamos isso. Não, pelo contrário, né? O Marx foi lá e mostrou que nós padecemos, né, no nosso universo de trocas, né, de trocas sociais, né, na maneira como nós produzimos nossa própria existência, nós padecemos, né, nós compramos, nós incorporamos essa ideia de que a mercadoria tem vida própria, ela tem um valor agregado, ela gera valor sobre valor, ela pode permitir que eu extraia uma mais-valia no interior da circulação das mercadorias e assim por diante. Então o que eu tô querendo mostrar, né? Que o corte, né? Animismo, totemismo, ciência não é um corte válido, né? Que, assim, mais rigorosamente, o que a gente tem são torções dentro da fantasia, né? Quer dizer, fases dentro da fantasia.
E isso implicaria, se a gente lembra do esquema de Totem e Tabu, pensar que a fantasia não tem duas vertentes, mas ela tem três. E uma das vertentes, ela é, assim, não acessível ao sujeito. Esse é o caminho tomado pelo Lacan, né? Nas suas inúmeras leituras e desleituras e contraleituras de Ein Kind wird geschlagen, né? Uma criança é batida, ou bate-se numa criança, onde ali o Freud vai falar, sim, em três versões, né, ou três séries da fantasia, né? Sendo que uma delas, a terceira, precisa ser o quê? Construída pela análise, né? Ela não é lembrável, né? E aí a gente diz, mas qual é o estatuto disso então? Fixação ou ficção? Ficção criada no interior da análise. Ficção criada no interior da análise por um novo modo de relação, né, que não está no passado, ou não está só no passado, mas que coliga o passado ao presente, que é a transferência. Bom, a transferência, ela vai tentar atualizar a fantasia na forma de uma identificação. Qual é a obra e graça do tratamento, da condução do tratamento? Não deixar que a demanda na transferência se reduza à identificação. Não permitir que a identificação com o analista progrida nessa direção. Por quê? Porque isso vai levar o sujeito, ou vai levar a análise, a ser uma espécie de sanção da fantasia do sujeito. Isso é muito comum, talvez seja o problema mais comum, né, que a gente encontra nos fracassos, né? A maior dificuldade é justamente produzir essa nova versão, né, essa construção da fantasia, sem que ela seja, ao mesmo tempo, uma réplica, né, da transferência reduzida à identificação, e sem que ela seja, ao mesmo tempo, uma resposta para a demanda, né, ela seja um encaixe, né, para a demanda. Isso vamos levar assim, a direção do tratamento a não só uma construção de fantasia, que em geral já é muito útil para o paciente, né? Ele se vira muito melhor na sua vida sexual, na sua vida laboral, na sua vida social, quando ele entende, olha, tem uma fantasia aqui que comanda as coisas, e eu posso ter uma noção disso, isso eu não governo, né? Não adianta você dizer assim, não, agora pega a sua fantasia, mude ela, não vai dar certo, né? Por isso que cura gay não funciona, né? Nem querendo, né? Mas o que a gente pode facultar ao sujeito são outros usos da fantasia. É tipo assim, para você até aqui, na tua investigação sobre, né, teorias sexuais infantis, então falo, né? O falo é o quê? É uma fantasia, é um aspecto da fantasia cultural, histórica, datada, etc. Mas é uma montagem de fantasia muito presente, né? É uma montagem de fantasia que é universalizável, né? Assim como a bissexualidade, assim como a teoria cloacal, assim como certas versões do narcisismo, que parecem ter assim, uma alta penetração social, a ponto de a gente acreditar que será que elas são para todo mundo? Mesmo a mortalidade, a imortalidade também está sujeita a esse tipo de inquirição. Bom, mas então, o Lacan vai dizer sobre a composição do fantasma, né? Mas, em nome do fantasma, onipresente na neurose, atentos como estamos à sua significação, esquecemos a estrutura, a saber que se trata de significantes, né? Só primeiro passo, né? De que a montagem da fantasia, ela segue a lógica do fantasma, é a lógica do significante. De significante enquanto tais, manejados por um sujeito com fins significantes. Tão puramente significantes que a significação permanece problemática, né? É absolutamente impossível distinguir de uma maneira válida os fantasmas inconscientes de uma criação formal, que é o jogo da imaginação. Se não vemos que de agora em diante o fantasma inconsciente está dominado, estruturado pelas condições do significante, né? Olha que interessante essa colocação do Lacan. Ele está dizendo assim, é impossível distinguir
as formações de fantasia, que ele vai chamar de fantasma, né? E do animismo, das criações, e ele vai ler o animismo de uma maneira completamente distinta, né, do Freud, não só como expressão narcísica, mas como a solução mais consistente para a gente pensar o que é a sublimação, né? O que é a função da arte, né? Elevar o objeto à dignidade da coisa. Ah, então é isso que os povos originários fazem. Eles não estão só encantando o mundo, eles estão dizendo todos os objetos, né, coisas vivas, mortas, inumanas, elas têm a condição de serem elevadas à condição do impronunciável, da coisa, né, da pessoa impossível. Né? É uma outra definição aí do que faz questão. Né? Coisa ou questão são muito próximos para o Lacan, porque isso vem aí no Lacan pelo Heidegger. E de fato, se a gente for olhar a posição do conceito de fantasma no grafo do desejo, como a gente fez aí um vídeo a respeito, vocês vão ver que o fantasma é, por um lado, né, o coordenador da formação de sintomas, mas a resposta que o sujeito dá ao outro. O que você quer de mim? Que voi? Né? Que o Lacan tira de um conto, de um livro chamado O Diabo Enamorado, né? Escrito pelo Casotti, né? Que é o diabo se encanta com uma humana, né? Com um humano. E daí ela vai atrás na figura de um cabelo, né? Perseguindo o pobre coitado, até que o sujeito começa a perguntar, mas afinal, o que você quer de mim? E com essa presença, com essa, olha lá, o animismo, né? Com essa apresentação, com essa aparência, né, que ele vai tomando, né, o diabo nas suas enamorações, o sujeito vai respondendo com as suas diferentes fantasias. Né? Você quer me comer, você quer me matar, você quer me usar, você quer... Enfim, são o quê? As respostas fantasmáticas que o sujeito cria para o desejo do outro, para lidar com o desejo do outro. E essas respostas fantasmáticas, elas estão ligadas ainda, né? Então, o fantasma é uma encruzilhada de três, como o Édipo, né? Então, de um lado a gente tem o sintoma, né? Então o fantasma organiza a defesa contra a castração. Do outro lado a gente tem a castração, o que voi, né? O que você quer de mim, a falta, né? O outro que tá incompleto. E na linha de lado, né? A gente tem o desejo do sujeito. Né? Então é como se a emergência do desejo do sujeito tivesse que se orientar em parte para o fantasma, em parte para a pulsão ou para a demanda, né? Que está aqui no lado direito em cima no grafo do desejo. Né? Continuamos com Lacan aqui na direção da cura. Né? Esse fantasma, como ele se apresenta? Ele contém um testemunho, todavia muito visível, dos elementos significantes da palavra articulada no plano desse transobjeto, se assim podemos chamá-lo, que é o outro com maiúscula. O lugar onde se articula a palavra inconsciente e o significante com palavra que é como história, memória e estrutura articulada. Né? Então, história, né? Com seus pontos de fixação, memória, com os seus pontos de formação, e estrutura articulada, com os seus significantes, né? Por exemplo, a criança que é batida, né? Os três termos que vão sendo intercalados, né, nesse texto do Freud, que é um texto sobre a perversão, e que vai formular as premissas para esse fato de que o fantasma, né? Tem um vídeo sobre fantasma, fantema, que o Bully vai colocar aí para vocês, que o fantasma ele é uma estrutura incompleta. Né? Ele é uma estrutura, mesmo no adulto, que não é fechada. Né? É uma estrutura que coloca o sujeito, né, numa prospecção indefinida em relação aos seus modos de gozo, né? Em relação aos seus modos de satisfação, que podem se transformar, inclusive, radicalmente com novos encontros. O que é a análise? Um novo encontro. Né? Um encontro em que as organizações fantasmáticas até aquele momento vão receber uma outra resposta, um outro tratamento e, quiçá, uma extensão, né? Que a gente chama de travessia.
construir. Mas o que você construiu? É uma versão sintética, né, do que poderia ser, nessa transferência, a sua fantasia. Portanto, cada fantasia, ela depende de cada transferência. Você vai fazer outra análise, vai ser uma fantasia parecida, né, mas não vai ser idêntica. E ela vai ganhar um suplemento, né, que é onde vai estar, então, a articulação entre esses três termos, né? O totemismo, o animismo e esse X, que a gente chama de o analisante pós-análise, né? O sujeito que não é mais o sujeito que vive e está governado pelo super-eu e pela culpa banal, que está numa posição de funcionário do outro, que mantém uma atitude de sobrevivência e não de procura de satisfação, de prazer para a sua vida. Então tá aí uma maneira da gente pensar, né, essa ligação do pensamento mágico com o fantasma, é pensar na estrutura da sexuação, né? Uma concepção mais avançada, né, na obra do Lacan, aí no começo dos anos 70, onde justamente a teoria de que a orientação da análise é a travessia do fantasma vai perdendo força. Olha que interessante, né? Como se isso fosse não a tarefa, mas uma tarefa do tratamento. E isso pode ser atribuído a justamente o lado homem é o lado onde o Lacan identificava o sujeito. E foi a partir desse lado que ele desenvolveu a sua teoria do fantasma como relação entre a divisão do sujeito e o objeto A, causa do desejo. Né? Mas na teoria da sexuação a gente vai ter o outro lado, o lado mulher, que está aparentemente mais conexo com, não diria o animismo, né? Com as suas versões, né, do fetiche, do masoquismo, da loucura, né, mas do que a gente chama hoje em antropologia reversa, né, ou antropologia pós-estrutural, de perspectivismo. Então, a gente já tem dois trabalhos na análise, né? Um é a montagem da fantasia, a travessia da fantasia, que corresponde à lógica fálica, vamos dizer assim. E a gente tem um outro trabalho que diz respeito à identificação com o sintoma, que diz respeito à articulação e o destino do narcisismo não fálico, do gozo não todo fálico, do perspectivismo, e isso seria, então, assim, a conjugação desses dois trabalhos, o horizonte terceiro, né, que esperamos de alguém que passa por um tratamento psicanalítico. Espero ter, então, respondido a questão aí. Ela é bem ampla, vocês estão vendo, ela mexe com obras inteiras, né? Diria que a maneira como... Me diga como você entende a fantasia ou o fantasma, e te direi como você pratica e entende a psicanálise. E os fracassos, elas estão dados basicamente porque é difícil, né, enfrentar, né, a coisa mais difícil no tratamento é enfrentar a fixação, a viscosidade da libido, a resistência, as reações terapêuticas negativas que procedem, né, da fantasia do sujeito, né? A gente pode dizer assim, tem posições de fantasia que são assim intratáveis, né? Ou nos aparece para aquela transferência, para aquele momento de vida, para aquelas alternativas que o sujeito tem, incurável, né? Então é isso aí. Para mais fragmentos fantasísticos, fantasiosos, fantasmáticos, clica aqui na canoa e a Queronta Movebo.